Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Cricasoli Crochê e Amigurumi. Primeiramente, quero deixar o meu agradecimento a todos os que se inscreveram no canal e que estão sempre me acompanhando. Muito obrigada pelo apoio e pelo carinho. E convido você que ainda não é inscrito a se inscrever para me apoiar e para que assim eu possa trazer cada vez mais novidades aqui para você no canal. Na aula de hoje, eu vou ensinar como fazer essa base oval em crochê, que pode ser utilizada tanto para padrões de crochê convencional, como em peças de amigurumi. A partir desse padrão, as suas peças ovais ficarão perfeitas, sem crescer demais para um lado ou para o outro, e agregando assim mais perfeição e valor às suas peças. Essa mesma base será utilizada na próxima aula, aqui no canal, em que nós faremos uma peça bem especial que você não pode perder. Fique de olho, ative o sininho de notificações para não ficar de fora. E agora, vamos fazer crochê! O material utilizado para confeccionar esta peça é o fio de malha, da sua preferência, e uma agulha de crochê em tamanho correspondente. A espessura do fio de malha varia bastante, porque são fios geralmente reutilizados. Então há uma grande variação dependendo aí da marca e dependendo até dentro da mesma marca e até do mesmo novelo, pode acontecer uma variação aqui na espessura. O meu fio é um fio relativamente fino, mas como o meu ponto ele é bem apertado, eu estou utilizando uma agulha tamanho 7 milímetros. Então, para a gente iniciar a nossa base oval, nós vamos começar fazendo 10 correntinhas. Então, ó, para o fio de malha, nós fazemos assim. Nós colocamos aqui a agulha pela dobra do fio aqui, passamos por cima e aí nós vamos dar 2 voltinhas assim. Segura aqui a ponta, vamos laçar o fio e fazer aqui a primeira corrente. Esse primeiro nozinho, ele já conta como a primeira corrente. Então, primeira, segunda, é importante também ir dando altura aqui, uma altura padrão, para que os pontos fiquem uniformes. Então, ó, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. 10 correntes. Ela fica assim, um pouco torcidinha, então você tem que ir ajeitando ela, vai puxando, esticando, que ele se ajeita. O fio de malha, ele é bastante maleável, então você tem que ir trabalhando ele e esticando, né? Dando uma alisadinha para ele ir tomando a forma correta. Então, nós temos aqui as nossas 10 correntinhas e vamos fazer agora mais uma corrente de subida. 11. Agora, nós vamos fazer assim. Essa corrente não vai contar como ponto, aliás, ela é já o primeiro ponto, porque ela é a subida aqui. Então, nós vamos pular aqui ela, né? E mais uma. E na terceira corrente que nós vamos colocar o nosso ponto. Então, nós vamos entrar com a agulha pelo meio da corrente, laçar, dar a altura, sempre dando a altura para que o trabalho fique retinho, uniforme. Inclusive, nessa laçada final, um dos segredos de se trabalhar com fio de malha é elevar um pouquinho aqui o ponto, a laçada. Então, aqui nós já temos 2 pontos. O primeiro, que foi a corrente de subida, e agora o que nós fizemos? Nós vamos agora fazer pontos baixos até o final aqui da nossa carreira. Quando
já só chegamos ao final. Então, agora nós vamos fazer aqui, no último ponto, nós vamos fazer 3 pontos dentro do mesmo ponto aqui de base. Então, nós já fizemos o primeiro, vamos fazer o segundo. Opa, escapou aqui. Fazer o segundo e o terceiro. 3 pontos dentro do mesmo ponto de base. Como eu sempre venho falando, eu gosto de manter aqui o fio da sobra para já arrematar junto aqui. Então, eu vou manter ele no ladinho e vou fazer o ponto aqui, ó, com o fio por dentro do ponto. E assim eu vou escondendo ele. Agora, nós já começamos a fazer a voltinha aqui, ó, da primeira carreira. O trabalho oval, nós trabalhamos dos 2 lados do ponto. Então, nós começamos aqui trabalhando nas correntinhas, por dentro das correntinhas, demos a volta aqui com os 3 pontos dentro do mesmo ponto, fazendo esse meio círculo. E agora nós vamos virar aqui o trabalho e trabalhar sobre esses pontos aqui, ou seja, pelo outro lado da correntinha das bases iniciais, que foi os que nós fizemos primeiro. Então, nós vamos voltar aqui no primeiro, no ponto seguinte, né, pelo outro lado da correntinha. E vamos trabalhando aqui, ó. Sempre mantendo aqui esse fio para já arrematar, não se preocupar depois em ter que dar esse acabamento. É só entrar aqui, ó. Cada base aqui, você vai colocar os seus pontos. Então, nós fizemos o primeiro ponto, que foi a correntinha de subida. Depois, nós fizemos mais 8 pontos baixos. E no último aqui, mais 3 pontos. Então, nós continuamos aqui fazendo mais 8 pontos baixos até aqui. E agora, nós chegamos aqui ao ponto que foi aquela correntinha inicial de subida. Então, nós vamos entrar aqui junto com ela, nesse último ponto, e vamos fazer mais 2 pontos para igualar ao outro lado, ficando com 3 pontos aqui também nessa viradinha, na volta, que faz aqui. E no total da primeira carreira, nós ficaremos com 22 pontos baixos. A segunda carreira, nós vamos iniciar fazendo o ponto aqui, por dentro aqui, por baixo das 2 alcinhas, do ponto baixo seguinte. Então, nós vamos iniciar fazendo um aumento. Então, nós vamos passar aqui a agulha, ele é mais apertadinho por ser uma corrente, né, de subida. Então, nós vamos ajudar aqui, passando as 2 alcinhas aqui pela agulha. E vamos fazer um aumento, ou seja, 2 pontos dentro do mesmo ponto de base, dando aqui a altura para que o trabalho não enrugue. Ele fica bem apertadinho mesmo. E para passar os 2 pontos fica mais difícil, mas dá para passar tranquilo. Só ajudar aqui. Quando tiver muito duro, às vezes tá pegando também, como o fio é largo, tá pressionando o fio assim, com a ponta, e ele não vai mesmo. Então, vamos lá. Aqui, primeiro aumento. E vamos marcar o início dessa segunda carreira para você compreender bem onde fazer o primeiro ponto da carreira seguinte, que será sobre esse. Então, ó, assim, nós vamos iniciando a segunda carreira.
primeiramente com um aumento, e agora nós vamos seguir fazendo 8 pontos baixos sobre cada ponto baixo aqui de base, até chegar ao primeiro dos 3 pontos aqui desse último ponto. Então, vamos fazer 8 pontos. Dando altura, como eu já falei, para não ir deixando o trabalho torto. Vou fazendo aqui e já mostro. Agora que eu cheguei ao primeiro ponto aqui da virada, onde tem 3 pontos no mesmo ponto de base, eu vou fazer um aumento em cada um desses 3 pontos aqui. Então, serão 3 aumentos na sequência. Um aqui na beiradinha, bem na ponta, e o outro aqui nesse último ponto de base. Olha, como eu disse, o fio, só para mostrar, como o fio de malha, ele pode aparecer alguns defeitos, assim, olha. Nesse aqui já foi emendado. Olha só como ele tá defeituoso. Então, nós temos que ir trabalhando de uma forma que você vá também escondendo aqui esses defeitinhos que aparecem. Por ele não ser uniforme, né? Um fio uniforme. Então, olha só. Então, ó, primeiro aumento. Vou tentar depois manter esse nozinho aqui para dentro do trabalho. Primeiro aumento, aqui na ponta, mais um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Segundo aumento, então, né? E aqui o último aumento. Primeiro ponto, segundo ponto. Então, aqui, todo em aumentos. Agora, nós vamos fazer aqui mais 8 pontos baixos, até chegar aqui ao ponto que antecede aqueles 3 primeiros pontos novamente. Olha só. E agora, nós vamos fazer, então, nos 2 últimos pontos, um aumento em cada um deles. Sempre passando por baixo das 2 alcinhas aqui do ponto. Então, primeiro aumento. E aqui no último, mais um aumento. E assim nós finalizamos essa segunda carreira com 28 pontos baixos. Vai ficar dessa forma. Você vai, como eu disse, já alisando ele, ajeitando, para que ele vá ficando bem retinho, assim. A terceira carreira, nós vamos iniciar com um ponto isolado, aqui no primeiro ponto dessa terceira carreira. Então, vamos colocar aqui o marcador, que é para a gente saber onde foi que essa carreira se iniciou. Então, um ponto isolado e um aumento. São 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Agora, nós vamos seguir fazendo 8 pontos baixos aqui na sequência, dando altura, sempre, para poder não ficar enrugado. Vou continuar aqui, já mostro. Feito aqui os 8 pontos baixos em sequência, chegamos ao primeiro aumento da carreira anterior. Então, nós vamos fazer aqui a sequência de 3 vezes de um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Dessa forma, nós vamos fazer essa sequência por cima dos aumentos da carreira anterior. Concentrando na outra extremidade, igualando aqui no final com elas também. Então, ó, um ponto baixo, agora um aumento,
Um ponto baixo isolado, segundo aumento, terceiro ponto baixo isolado e terceiro aumento. Agora, nós vamos seguir repetindo aqui o outro lado com 8 pontos baixos. E chegando aqui nos 4 últimos pontos, ou seja, nos 2 últimos aumentos da carreira anterior, nós vamos repetir a sequência feita desse lado aqui, que é um ponto baixo e um aumento, depois mais um ponto baixo e um aumento novamente, ficando com essa sequência repetida por 3 vezes. Aqui mais um ponto baixo, isolado, e o último aumento aqui. 2 pontos no mesmo ponto de base. E assim nós terminamos. Vamos ajeitando aqui. Olha só. Terminamos aqui, então, a nossa terceira carreira, totalizando 34 pontos baixos. Agora, vamos iniciar a quarta carreira com 2 pontos isolados. Colocar o marcador para demarcar aqui o início da carreira. 2 pontos isolados e aqui um aumento. Repare que o aumento ele fica aqui sobre o último ponto aqui do aumento da carreira anterior. Então, um aumento. Agora nós vamos seguir novamente a sequência de 8 pontos baixos aqui em sequência. Agora, chegamos aqui ao início da nossa sequência. Depois dos 8 pontos baixos, será uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Os aumentos, se você observar, eles são feitos sempre aqui no último ponto do aumento da carreira anterior. Então, olha lá, mais 2 pontos baixos isolados, 2 pontos, e aqui um aumento. Primeiro ponto e segundo. Agora, mais uma vez, 2 pontos baixos isolados. 2, e o aumento aqui no último ponto do aumento da carreira anterior. Um aumento. E a última sequência de 2 pontos baixos isolados. 1 e 2. E aqui o último aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora serão 8 pontos baixos aqui, espelhando o lado anterior. Então, terminado aqui os 8 pontos baixos em sequência, nós vamos fazer mais 2 pontos isolados. Penúltimo aumento, que no caso seria o segundo dessa sequência de 3, porque nós começamos aqui a carreira fazendo a primeira parte da sequência, 2 pontos e um aumento. Então, nós encerramos aqui também com 2 pontos e um aumento. 2 pontos e o último aumento aqui antes do marcador.
E assim, nós encerramos a nossa quarta carreira com um total de 40 pontos baixos aqui nessa base. Essa base, ela será feita simplesmente com 40 pontos mesmo. Então, nós vamos, aqui é o final dela, ela vai ficar dessa forma. Eu vou só complementar aqui os pontos até chegar aqui, para chegar na altura aqui do ponto. Então, nós vamos aqui fazer só nós vamos fazer aqui mais só 2 pontos baixos, só para chegar aqui até o cantinho. Prontinho. E agora, nós estamos com a base já pronta. Crescendo, então. Essa base, você vai fazer aqui, em vez de chegar aqui ao canto em pontos baixos, simplesmente, você vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Seguir 8 pontos. Chegando aqui, 3 pontos baixos, um aumento. 3 pontos baixos, um aumento, 3 vezes. Mais 8 pontos. E assim você vai continuar crescendo a sua peça. Nessa mesma lógica oval. Que aí ele fica assim, perfeito. Sem um lado ser maior do que o outro. E aqui, como a nossa peça vai ter essa dimensão, então eu vou parar por aqui. E também porque o que eu queria mostrar para você é como se dá essa lógica. Então, observando novamente, fica sempre concentrado aqui. As carreiras, as sequências de aumento, ficam sempre concentradas nas extremidades. O meio, ele fica com ponto sobre ponto. E é isso que dá o formato. E você vai fazer espelhado. A mesma coisa que você fazer aqui, você faz aqui também. Que aí ele vai ter o mesmo formato, igual. Crescer igual. Então, agora nós vamos dar a volta aqui em pontos baixíssimos. Para que fique já a nossa peça acabada. Então, nós vamos assim, inserir a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto. E aí, nós vamos, ó, laçar aqui e já passar pela alcinha. Aqui que estava na nossa agulha. Então, ponto seguinte, eu vou entrar por baixo das 2 alcinhas do ponto. E eu vou laçar e já passar aqui. Opa, escapou. Vou laçar aqui e já passar pela alcinha que está na agulha. Próximo ponto, insere a agulha, laça e passa aqui pela alcinha. Ponto seguinte, insere a agulha, laça e traz. Você vai fazer isso em toda a volta e ele vai ficando com essas trancinhas aqui por cima do ponto. Eu vou fazer toda a volta e vou mostrar como que você vai fazer o acabamento aqui no final. Então, cheguei aqui no último ponto. Fiz meu último ponto baixíssimo. E agora, nós vamos passar esse fio aqui pra dentro para poder trabalhar depois a nossa peça. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos alongar essa laçada aqui. Depois, no ponto seguinte, eu vou passar a agulha por dentro aqui do ponto baixo e do baixíssimo. Trazer essa laçada para o outro lado do trabalho. Vai ficar com esse acabamento aqui. E agora, eu vou inserir a agulha novamente, ajustar aqui o fio, para que essa laçada não fique tão folgada, e vou laçar esse fio passando aqui para dentro, fazendo uma corrente. Agora, se você quiser arrematar já, você vai simplesmente
dar uma altura aqui, uma alongada, cortar o fio, puxar bem, para que o nozinho fique bem apertadinho. E aí você vai esconder por dentro dos pontos com uma agulha mais fina. Você vai passando por dentro dos pontos e escondendo esse fio. E aí tá arrematado o seu trabalho, caso você queira utilizar essa base para fazer um trabalho reto, simplesmente. Isso aqui, como nós vamos utilizar ainda essa mesma base na próxima aula para construir uma peça bem legal, por sinal, eu vou deixar ela dessa forma, que a partir daqui nós vamos continuar construindo a nossa peça. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Peço que vocês façam aí a peça de vocês, para que vocês consigam acompanhar a aula que vem, que será uma peça bem bonita, bem legal, bastante útil também. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscrevam aqui no canal e continuem acompanhando a gente. Não esqueça de fazer a sua base para a próxima aula e eu espero você lá. Até lá!